Fala pessoal, aqui é o Matheus. Tá? Hoje eu vou falar sobre dualidade. Tá? É um tema que é pouco discutido. Ele é pouco discutido na internet. Né? De vez em quando alguém fala sobre dualidade, né? Mas pouco esmiuça sobre o assunto, pouco detalha, pouco explica o que é, para que serve e como sair dela, certo? Pessoal, aqui nesse estudo que eu preparei, né, ontem à noite, nesse estudo vocês irão perceber o seguinte e constatar o seguinte, que a dualidade ela faz parte da nossa vida, que é impossível você viver aqui nesta dimensão que a gente está vivendo hoje sem a dualidade, né? Mas, obviamente, que você vai querer saber como usá-la, para que ela serve, né? Para que serve a luta entre o bem e o mal? Por que tem que ter duas polaridades, certo? Uma vez que você já constata que são papéis que você faz, são teatros que você faz, que não são você na realidade, né? Na maioria dos casos é aquela questão, né? Por exemplo, da polaridade das posições políticas, direita e esquerda. Quem já é uma pessoa desperta, eu diria assim, né? Já sabe que isso tudo é um jogo ilusório, que não existe nem direita nem esquerda, o que existe é a humanidade, o que existe são os humanos, que, é, que ideologicamente, né, mentalmente, se põem em posições que na maioria dos casos, na maior parte das vezes, mais separa do que une a nós mesmos, né? E a gente fica naquela esperança de que a humanidade vai mudar, vai melhorar. Ao decorrer desse estudo, você perceberá que não há possibilidade de sair dela. Porém, você consegue o quê? Permitir em si mesmo um espaço na qual você não estará sendo mais influenciado pela dualidade, né? Um espaço interno onde você encontrará mais paz interior. Aqui não há promessas de que você irá sair da Matrix, ou que você irá sair da dualidade, ou que você nunca mais irá utilizar dualidades. Até porque isso é impossível e você vai constatar nesse estudo, né? Mas, sim, obviamente eu concordo com cada um de vocês que falta muita informação sobre isso, né? Então, ontem mesmo eu decidi criar esse estudo aqui no PowerPoint e vou passando para vocês e cada imagem que eu for passando e cada texto eu vou discorrendo sobre o assunto, tá? Então, gente, prestem muita atenção, tá? Porque é um assunto muito importante, né? Que diz respeito à nossa vida. Vocês vão constatar ao longo desse estudo que a dualidade faz parte da nossa vida, faz parte de quem nós somos hoje, tá? Então vamos começar. Dualidade. O que é, para que serve e como sair dela? Tá? O que é? Começamos pelo o que é. A dualidade é um conceito consciencial que tenta explicar dois tipos de polaridade, né? O bem e o mal. Então você vê aqui nessa imagem o esboço através da imagem do Yin e Yang, né? Yin e Yang. Uma imagem muito utilizada, né, por espiritualistas, certo? Para retratar o feminino e o masculino, os dois polos, percebe? Né? Eu vou repetir novamente para vocês frisarem. A dualidade é um conceito consciencial que tenta explicar dois tipos de polaridade. Tá? O bem e o mal é só um exemplo, né? Porque tem o certo, o errado, né? Bom, ruim e por aí vai. Tá? Conceito intelectual, consciencial, é a mesma coisa. Tá? Assim como o bem e o mal
Também há o certo e o errado, o bom e o ruim, o normal e o anormal, a guerra e a paz, o claro e o escuro, e por aí vai. Podemos compreender que a dualidade ela se refere sempre a dois polos. Um é o polo positivo e o outro é o polo negativo, né? Então, percebam, gente, a dualidade ela é sempre duas coisas. Uma é positiva e a outra é negativa. E, geralmente, elas são antagônicas, né? Elas são rivais entre si. Elas não são iguais, elas são diferentes. Um é positivo, outro é negativo. Simples de entender, né? Não são três polos, porque senão seria trialidade, né? Mas é dualidade, são dois polos. Um é positivo, outro é negativo. Acho que deu para entender, né? O polo positivo, por sua vez, é o polo que se refere a tudo o que é bom. E o polo negativo se refere a tudo o que é mal, né? Podemos reconhecer que ambos os polos possuem características distintas. O bem nunca será igual ao mal. Tá? Foi o que eu acabei de falar. Vamos observar as características que diferenciam ambos os polos. Então, aqui está o esboço do conceito do bem. Tá? Conceito intelectual que a gente tem para nós mesmos do que é o bem, né? Então, aqui está: sempre disponível, atencioso, permissivo, empático, companheiro, amistoso, sorridente, generoso, fiel, responsável, amável, caridoso, sensível, presente, ético, pacífico e outros. Pessoal, eu estou questionando a dualidade aqui? Não, eu estou mostrando a vocês o que a gente entende do que é o bem, certo? Tá? Eu botei esse azinho aqui para diferenciar da mulher, né? Amistoso, amistosa, permissivo, permissiva, empático, empática, né? Uma pessoa do bem nunca quer deixar os outros tristes, né? O papel dela é sempre fazer o bem a todos e nunca prejudicar. Alguma semelhança aí com a máxima que a gente tem da espiritualidade, que fala o seguinte: fazer o bem sem olhar a quem, né? O conceito do mal, né? Já o conceito do mal é todo o oposto do bem. Então seria o quê? Sempre indisponível, desatencioso, opositor, antipático, rival, inimigo, triste, egoísta, infiel, irresponsável, aborrecível, desumano, insensível, ausente, antiético, guerreiro no sentido brigalhão, né? E outros, tá? Uma pessoa má nunca quer ver os outros felizes. O papel dela é sempre fazer o mal, sempre prejudicando todos à volta. Tá? Alguma semelhança aí com a elite negativa ou os seres da não-luz? Né? Vai juntando os pontos aí. Os do bem são o oposto. São aqueles que nunca querem deixar os outros tristes. O papel deles é sempre fazer todos bem e nunca prejudicar. Alguma semelhança aí com os seres da luz? Então, vocês vão vendo aí ó, como que já encaixa no modelo que a gente tem hoje de espiritualidade, por exemplo. Eu ainda não cheguei a questionar isso. Estou só mostrando, né? Continuando, perceba que todas as características listadas sobre o bem são apenas o oposto das características listadas sobre o mal. Podemos chegar ao seguinte raciocínio: ambas características são um conjunto de adjetivos, ou seja, um conjunto de qualidades ou ruins ou boas. Em outras palavras, positivas ou negativas. Mas o que é dualidade? Um conceito intelectual. Você também pode chamar de conceito consciencial. A consciência nesse estudo se refere ao mental em conjunto com o cérebro, humano ou não. Tá? Então, nesse estudo, quando eu digo consciência, eu estou falando de mente, mental, né? Em conjunto com o cérebro, humano ou não humano. Ou seja, ele pode ser alienígena, não importa. É a consciência que eu estou me referindo aqui, né? É o mental. Então, você pode dizer o que é a dualidade? É um conceito intelectual, um conceito consciencial. Tá?
E agora surge uma nova pergunta. O que é um conceito? Né? Porque uma vez que você entende que é um conceito intelectual, você precisa saber o que é um conceito. Né? O que é um conceito? Vamos esmiuçar mais sobre o que é um conceito. Um conceito é um conjunto de ideias. É a nossa capacidade de entender o significado que as palavras demonstram ter. Vou repetir. Um conceito é um conjunto de ideias. É a nossa capacidade de entender o significado que as palavras demonstram ter. Por exemplo, o que significa ser conceituado? Eu peguei aqui um exemplo. O que significa ser conceituado ou ser conceituada? Significa ser avaliado em sua reputação. A reputação é geralmente o que o meio acha de você, baseado nas análises alheias. Então, ser conceituado é ser avaliado pelos outros, né? É ser caracterizado pelos outros, pelo que os outros acham de você. E aqui que está a grande questão. Porque hoje, se você ouve alguém dizer assim, aquela pessoa ali é uma pessoa muito bem conceituada, você entende o quê? Que ela é uma pessoa bem aceita, bem avaliada, né? Não é isso? Bem quista pelo meio. Quando dizem, aquela pessoa ali é mal conceituada, é uma pessoa que não é bem aceita, é excluída ou é repugnada, né? Vou pegar um exemplo de pessoa que não é tão bem conceituada, pelo menos por uma grande maioria de pessoas que eu conheço, né? Que estão na internet e por aí. O Dória, aquele governador, sei lá. O Dória, né? E muita gente odeia esse cara, certo? Então ele é muito mal conceituado. Então vamos continuar. Então, um conceito é o que você avalia sobre você e o mundo. Ou, gente, é o que você avalia sobre os outros e o mundo. Tanto faz, é o que você está avaliando. É a sua autoanálise, porém, feita da sua preferência, na maior parte do tempo e na maior parte dos casos. Então, aqui que é importante frisar. É a sua autoanálise, porém, feita da sua preferência, na maior parte do tempo e na maior parte dos casos. Ou seja, de acordo com as suas conveniências, de acordo com o quão conveniente é para você essa análise que você está fazendo para você. Então, você pode fazer uma análise muito boa, muito bonita de você mesmo, né? Assim como fazer uma análise horrível e terrível de você mesmo, né? Ou fazer uma análise muito bonita dos outros, ou fazer uma análise terrível dos outros, tá? Um conceito é o que o próprio nome já diz, conceito. Podemos perceber que os conceitos fazem parte da nossa vida o tempo inteiro, né? Um exemplo é o conceito de felicidade. Para você, o que significa ser feliz? Né? Para vocês, o que significa ser feliz? Né? Muitos aí de vocês já têm uma porrada de conceitos sobre o que significa ser feliz. Para muitos, ser feliz é fazer o bem. Para outros, ser feliz é ter muito dinheiro e prazer na vida. Aqui eu não estou questionando qual que é o certo. Porque questionar qual que é o certo, qual que é o errado, é dualidade. É estar na dualidade. É se posicionar em ambos os polos. Por isso que eu estou só o quê? Mostrando a vocês que para muitos ser feliz é fazer o bem, para outros ser feliz é ter muito dinheiro e prazer na vida. Pronto, esse é o fato, não é? Não é o que vocês observam diariamente? Beleza, mas guarda aí, é um conceito, tá? Vou citar um trecho de um livro chamado Felicidade Autêntica, de Martin E.P. Seligman, tá, gente? Esse é um livro que eu estava lendo, né? E eu cheguei a ler esse trecho. É óbvio que tem outros trechos ali que também são muito interessantes, mas eu trouxe esse aqui só para mostrar para vocês o que são conceitos, dar um exemplo do que são conceitos, tá? Então ele está falando aqui o seguinte: a crença de que existem maneiras rápidas de alcançar felicidade, alegria, entusiasmo, conforto e euforia, em vez de conquistar esses sentimentos pelo exercício de forças e virtudes pessoais, cria legiões de pessoas que, em meio a grandes riquezas, defiam espiritualmente.
Emoção positiva desligada do exercício do caráter leva ao vazio, à inverdade, à depressão e, à medida que envelhecemos, à corrosão de toda a realização que buscamos até nosso último suspiro. O sentimento positivo, que vem do exercício de forças e virtudes, e não de soluções rápidas, é autêntico. Então aqui, pessoal, o que ele está tentando explicar aqui é o que é, no caso, a felicidade autêntica. Isso, obviamente, de acordo com a visão do autor, com os estudos que foram feitos, porque foram feitos estudos científicos também. Então ele mostra aqui, como resultado, né, o que significa a felicidade mais autêntica para ele, né? Certo? Aqui eu não estou dizendo se isso está certo ou se isso está errado, se é isso ou se não é, né? Não é, eu estou só trazendo aqui um exemplo, tá? Depois a gente vai discutir sobre isso, a gente discute sobre isso. Eu coloquei aqui em negrito as palavras-chave, né, para vocês entenderem. Então eu vou ler novamente agora. Vocês tentam ler comigo sem procurar saber se está certo ou se está errado o que ele está falando, se é isso ou se não é. Percebe? Né? A gente sempre viveu a vida inteira funcionando dessa forma, procurando o quê? Analisar, procurando julgar se está certo ou se está errado. Né? E você, bom, aquele que estiver assistindo aqui, que já sempre foi assim, agora está tendo a oportunidade, né, de mudar esse modus operandi, certo? Então vamos lá, vou ler de novo. A crença de que existem maneiras rápidas de alcançar a felicidade, alegria, entusiasmo, conforto e euforia, em vez de conquistar esses sentimentos pelo exercício de forças e virtudes pessoais, né? Ou seja, pessoal, né, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: essa crença que a gente tem de que a gente vai conseguir as coisas de maneira rápida, né, de maneiras rápidas, para você poder alcançar a felicidade, a alegria, ou seja, de maneira fácil, rápida, tá? Em vez de você conquistar esses sentimentos pelo exercício de forças e virtudes pessoais, ou seja, qualidades, características da personalidade, tá? Cria legiões de pessoas em meio a grandes riquezas, né? Defiam espiritualmente. Eles defiam espiritualmente porque eles querem crer que a felicidade ela vai ser alcançada de maneira rápida, efêmera, certo? Emoção positiva desligada do exercício do caráter leva ao vazio, né? Ou seja, uma emoção que você sente ali rápida só por prazer, né, que não tem nada a ver com o caráter, que não tem nada a ver com uma base interna, vai te levar para o vazio. A inverdade, a depressão e, à medida que envelhecemos, a corrosão de toda a realização que buscamos até o nosso último suspiro. Já o sentimento positivo que vem do exercício de forças e virtudes, e não de soluções rápidas, é autêntico. Né? Veja que aqui ele não está falando das forças e das virtudes, ele está falando do sentimento positivo. Ó, o sentimento positivo que vem do exercício de forças e virtudes, e não de soluções rápidas, é autêntico. Então, o que ele está tentando dizer aqui sobre a felicidade autêntica é que ela tem que ter uma base, é que ela tem que ter ela tem que ser proveniente de características, tá, que tenham forças e virtudes pessoais, certo? Que seja através de características com virtudes. O que para mim significa ter base, significa ter algum sentido, alguma base para você ter essa alegria autêntica, certo? Isso é só um exemplo, tá bom? Tá, pessoal? Aqui não há nenhuma dúvida de que, vamos lá, vamos pegar um exemplo de atitude efêmera. Fazer sexo é rápido, né? Em muitos dos casos é rápido, às vezes demora, mas depois que gozou, meu irmão, né? É aquela coisa, o prazer vem e passa. Ou então um outro exemplo, comer pastel na feira, pronto, né? Comer pastel é efêmero, mas nós não podemos descartar que tem lá o seu sabor, tem lá a sua gostosura e o seu prazer, certo? Comer uma comida gostosa é, sim, uma forma de felicidade, né? E essas pessoas querem ter essa felicidade através de coisas rápidas e efêmeras, soluções rápidas e fáceis, certo? Tá, beleza, vamos passar para o próximo.
Neste trecho, ele discute a maneira que tentamos alcançar a felicidade, né? É um livro que vai pincelando muito em cima desse assunto, ou seja, desse conceito. Tá? Perceba que a própria felicidade é abordada de maneira conceitualizada neste texto, né? E de maneira conceitual, ele vem tentando explicar a felicidade autêntica. A essa altura do texto, a sua mente já deve estar dando um nó, tentando me entender, certo? Ou tentando entender o que está sendo dito aqui, certo? Você deve se perguntar, então, afinal, esse livro é bom ou é ruim para se ler? Né? A partir desse momento, perceba a dualidade ou o conceito entrando na sua vida sem sua permissão. Essa pergunta aqui, que você pode estar fazendo nesse momento. Então, afinal, esse livro é bom ou ruim para se ler? Significa o quê? Significa que você está tentando entender se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. Ou seja, a dualidade está aí, entrando na sua vida sem sua permissão. Então, vamos discutindo. Calminha, que aquele que acabou de constatar que a dualidade está entrando, está fudendo a sua vida, fica calmo. Assista até o final, que eu vou explicar. Não é para ficar se ridicularizando, né? Ficar se matando agora, ou culpando a dualidade, porque você ainda precisa entender o que significa essa dualidade, para que ela serve, né? E se é que tem alguma possibilidade de você sair dela. Então, vamos lá. Sua mente vai me perguntar a seguinte questão: como nós devemos abandonar os conceitos, visto que eles nos influenciam muito sem querermos, né? Então, vamos lá. A dualidade, pessoal, é um teatro, assim como um conceito de bem ou mal, ou o certo e o errado, né? Perceba que numa novela sempre há os personagens que fazem o papel do herói, enquanto que outros fazem o papel do vilão. Você pode concordar comigo que não passa de encenação. Não é a vida real desses atores que está sendo representada ali, certo? Você concorda comigo, né? Nas novelas é tudo encenação. Na novela Avenida Brasil, o personagem cujo nome Tufão, na vida real é Murilo Benício. A personagem Carminha é Adriana Esteves. E assim como os outros personagens. Você já parou para se perguntar se o seu nome na vida real é esse mesmo que te intitulam, né? Que a tua família te intitula, o que você se intitula? Você já parou para questionar? Pô, mas peraí, mas esse nome que eu tenho, que me chamam, né? É o meu nome verdadeiro? Porque se a gente for parar para dar uma olhada, existem vários tipos de nomes, certo? E se você já estudou ou já ouviu alguém falar sobre reencarnação ou encarnações de outros planetas, seja lá o que for, né? Isso para você não soa meio estranho, né? Então vamos lá. Já parou para pensar que você pode estar sendo um personagem na maior parte do tempo de sua vida? Mais uma pergunta. Que ao invés de você estar sendo você mesmo, você estar sendo um personagem? Fazendo um papel? Interpretando um papel? Você se lembra, aqui vai uma pergunta, você se lembra de ter nascido já com um RG e um CPF registrado pela própria natureza? Veja, não estou falando que o RG e o CPF não é importante em um determinado período da nossa vida. Eu estou falando o seguinte, estou falando que se você se lembra de ter nascido com um RG e um CPF já registrado, não pelo cartório, não por alguém da tua família que registrou, que quis registrar logo de início, não, mas pela própria natureza, né? Pela própria natureza, nasceu junto com você, por exemplo, né? Nasceu com você um RG colado, um CPF colado em você. Não? Então pronto. Né? Ou melhor ainda, você tem alguma lembrança de sua mais tenra idade? Veja bem. Melhor ainda, você tem alguma lembrança da sua mais tenra idade, ou seja, da sua idade mais jovem? Quando você era bastante criança, ou quando você acabou de nascer, você tem alguma lembrança disso? Pois é, se você nunca questionou isso, agora com certeza irá questionar. Podemos observar, então, que a dualidade é uma forma de teatro que rege a nossa vida, a todo o momento.
Então você irá querer saber quem criou a dualidade e qual é o real propósito dela. Pessoal, quem criou a dualidade é papo para outros vídeos, né? Para próximos vídeos, porque é um papo muito complexo. Tá? Vamos devagar. A dualidade está inserida nos mínimos detalhes e não é exagero. Garanto a vocês que a dualidade é a base da nossa civilização, hoje mesmo e neste exato momento. Vou repetir. A dualidade está inserida nos mínimos detalhes e não é exagero. Garanto a vocês que a dualidade é a base da nossa civilização e hoje mesmo e neste exato momento. Tá? Observem o seguinte. Hoje e agora mesmo neste mundo, há humanos interessados pela vida e toda a sua complexidade. Há humanos que não estão nem aí para quem eles são e o que vieram fazer aqui, não é mesmo? Então, como proceder? Se você decidir parar de ser dual, você não conseguirá. Se você decidir fazer teatro e ficar lúcido sobre isso, acaba tornando uma ideia bem viável. Mas ainda há risco de cair na dualidade, novamente. Então surge a pergunta, como podemos sair, literalmente, dessa realidade? Ou, pelo menos, como devemos usá-la para o que ela realmente serve? Responder para o que a dualidade serve em nossas vidas é um verdadeiro desafio. Tá? Eu vou listar aqui ao meu nível de conhecimento sobre esse assunto, o que poderá nos levar a muitos esclarecimentos. Tá ok, galera? Responder exatamente para que ela serve é muito difícil. Porém, de acordo com o que eu conheço, com o que eu sei, com o que eu já vivi, tudo que eu já aprendi sobre isso, eu vou trazer bastante esclarecimentos para vocês e já vai ajudar bastante. Tá? Então, eu coloquei uma imagem aqui. 3D. 3D. Tá? 3D. 3D. Ou, se preferir, terceira dimensão. É a dimensão onde prevalece a dualidade do ego. O ego humano é a dualidade. Sem a dualidade, o ego não existe. Tá? Então, eu vou repetir aqui. Tá? 3D, ou se preferir, terceira dimensão, é a dimensão onde prevalece a dualidade do ego. O ego humano é a dualidade. Sem a dualidade, o ego não existe. Tá? Podemos entender, então, que a terceira dimensão é inerente à dualidade, assim como a dualidade é inerente à terceira dimensão. Esse é apenas um ponto. Tá? Da mesma forma, podemos dizer o seguinte, galera. O ego é inerente à dualidade e a dualidade é inerente ao ego. Você já esteve perdido em um lugar que você nunca foi antes, ou já foi, mas há muito tempo atrás e não se lembrava mais? Né? Pois é. Quem já passou por isso sabe o quão é difícil se achar por conta própria. Quase na maioria dos casos, nós preferimos perguntar às pessoas que estão ali como você pode fazer para sair daquele lugar e voltar para o seu lugar, certo? Perceba como que nessas horas você simplesmente precisa muito da dualidade. Né? Se você não precisasse tanto dela, você não precisaria saber o quão longe ou quão perto você está da sua casa. Você não precisaria saber se o ônibus passa ou não passa naquela rua. Você não precisaria saber se a passagem estará maior do que ela é. Veja, se tem o maior, tem o menor. Então, sentir-se incomodado ou incomodada por ser dual é a mais pura burrice que você pode cometer consigo mesmo, porque a dualidade pertence a essa vida, a esse corpo, a esse mundo, a essa dimensão. Então, quando se sentir ridicularizado ou ridicularizada, pare um pouco e ponha sua lucidez em prática. A dualidade é inerente à raça humana e ao ego, seja humano ou não. Melhor dizendo, a dualidade é inerente ao ego 3D. A dualidade não deve ser temida, nem reprimida ou aceita. Entenda isso. Hoje você constata que seu mundo inteiro é dual e você se sente triste ou desanimado ou desanimada por perceber que não conseguirá removê-la completamente
nem de si e nem do planeta inteiro. Então lhe resta um caminho. Qual? A lucidez. A dualidade requer lucidez. Tá? Eu vou dizer para vocês, a dualidade pede que você seja lúcido. Vamos dizer assim. O único jeito que eu conheço agora de sair do vale das polaridades é a lucidez. Tá? Vale das polaridades é uma expressão que eu criei ontem à noite mesmo. Tá? O que significa lucidez? Vamos ver o que o primeiro site que eu encontrei na internet diz respeito desse assunto. Estado da pessoa lúcida, que compreende bem, que expressa suas ideias com clareza, que utiliza perfeitamente suas faculdades mentais. Então, como você pode observar, a lucidez é descrita como um estado de ser. Olha que interessante. Não se trata de um amontoado de ideias ou conceitos, mas sim um estado de ser que é capaz de perceber tudo com clareza. Então, pessoal, lucidez, para alguns, ou para uma grande maioria, ela ainda está atrelada a algumas análises que as pessoas fazem, certo? Do que é lucidez. Mas eu vou dizer a vocês, a lucidez é um estado de ser. Ela não tem nada a ver com essas conjecturas que a gente faz. Lucidez é brilho. Lucidez é luz. Lucidez é estado de ser. O que nós podemos fazer para alcançar essa lucidez? E como nós poderemos sair da dor causada pela dualidade em nossa mente? Vamos à prática. Pessoal, tudo começa com a autoobservação. Como assim? Você me pergunta. A autoobservação é o ato de ver. Apenas isso. Na autoobservação não pode haver o processo de entender. Não pode haver o processo de analisar ou julgar. A autoobservação deve terminar na própria autoobservação. Observar é ver. Ninguém questiona isso. É refutável. Então, nós podemos observar que ver significa olhar, certo? Mas e se eu disser que ver significa fazer? Opa, agora deu ruim. Como assim? Houve um sábio que veio aqui e disse assim para a humanidade: ver é agir. Krishnamurti. Como assim ver é agir? Então, pessoal, observe o seguinte. Sua mente é um turbilhão de pensamentos e sentimentos desgovernados, certo? Então, quando você entra em um corredor cheio de quadros nas paredes, você observa os quadros, certo? No momento em que você observa, logo em alguns milissegundos, vem algum desejo de fazer alguma coisa com essa coisa observada, certo? Você percebe que a partir do momento que você observa o quadro, né, em alguns milissegundos, vem um desejo de fazer alguma coisa como uma resposta ao que você observou. Ó, aqui está o corredor com os quadros. Eu peguei uma imagem para ilustrar, tá? Como um exemplo. O corredor com os quadros. Perceba que ao olhar os quadros, a mente quer interromper o ato de olhar. Você olha para o quadro, por exemplo, esse aqui. E então, a sua mente já começa a fazer associações. Por exemplo, mas esse olho aqui está muito grande. Mas isso aqui parece com aquela fonte lá que eu vi na internet semana passada. Mas aqui está mais escuro. Mas isso aqui é uma imagem de um desenho. Mas isso aqui, esse quadro aqui, me parece familiar. Né? E por aí vai. Isso é só um exemplo. Eu estou trazendo alguns exemplos aqui. O que a mente faz logo em seguida que a gente observa uma coisa, a mente já vem logo em seguida tentando analisar, raciocinar com base nos conhecimentos que a gente tem, né, na nossa memória. Perceba que ao olhar os quadros, a mente quer interromper o ato de olhar. Né? Pessoal, eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui porque eu preciso entrar no fio da meada aqui da questão, né? Porque nós estávamos falando que olhar, que ver, é agir, né? Então agora vocês vão entender, tá? Ver é agir. Guarda isso. Ver é agir. Quem falou isso foi Krishnamurti.
Tá? Ver é agir. Como assim ver é agir? Perceba que ao olhar os quadros, a mente quer interromper o ato de olhar. Conseguiu sentir? Você estava olhando, lembra? Ou seja, pessoal, ver é agir. Ver é um ato. É uma ação em si, né? Você conseguiu sentir o que eu falei? Certo? Ó, eu vou passar a imagem rápido, ó. Observou. Não foi uma ação? Você não olhou? Você não viu? Não constatou? Então, observar por si só é um ato. Né? Não é uma coisa qualquer, é um ato. Né? É uma ação que você está fazendo, observando. Vamos lá. Olhar não é apenas olhar. Isso no sentido de explicar a vocês o que é olhar. Olhar é uma ação em si. Compreenda o seguinte: ver com os próprios olhos. O que essa frase significa para você? Vou dizer o que significa para mim. Ver com os próprios olhos significa que eu irei constatar. Perceba que constatar é um ato também, né? Ou seja, é o mesmo que auto-observar, ver ou olhar. Compreende? Constatar, pessoal, é a mesma coisa que ver, que observar e que olhar. Podemos dizer o seguinte, ó, eu vou passar para a imagem do quadro. Ó. Constatei. Pronto. Vi. Observei. É isso. Né? E termina aqui. Ao ver, quem está vendo? Ao constatar uma situação, seja ela boa ou ruim, quem está constatando? Perceba que alguma coisa ou algum ser observa. A maioria dos humanos vê a palavra observação de maneira invertida, ou seja, eles entendem que observar é por algum julgamento. Consegue perceber como que a dualidade é forte em nosso modus operandi? Você, por exemplo, já deve ter ouvido alguém falar assim, eu estava fazendo algumas observações aqui sobre algumas coisas que você escreveu, eu estava fazendo umas observações aqui sobre algumas anotações, né? O que você entende disso? Observações. Você entende, vamos dizer, os humanos entendem, né? A maior parte de nós, um dia já pensou dessa forma, que observar é por um julgamento, né? É ter essa resposta. Observações é a mesma coisa que ele está avaliando. Não é isso. Observar é olhar. Observar é constatar. Observar é ver. Não tem avaliações. Vamos passando para a próxima. Então, ao você olhar os quadros, você conseguirá apenas olhar. Vou fazer uma pergunta para vocês. Então, ao você olhar os quadros, você conseguirá apenas olhar e não tentar fazer nada em seguida com a coisa observada? A coisa observada são os quadros. Vou fazer essa pergunta novamente. Ao você olhar os quadros, você conseguirá apenas olhar e não tentar fazer nada em seguida com a coisa observada? Dificilmente, pessoal, dificilmente você irá olhar e apenas olhar e não tentar fazer nada e não desejar alguma coisa, ou não conjecturar, ou não pensar, ou não analisar, ou não vir à memória, lembrança, né, sobre aquilo que você está observando. Consegue perceber que é difícil isso acontecer? É difícil você olhar e ter apenas essa qualidade de olhar e pronto. Olhou, passou. Fatiou, passou. Como diz no Tropa de Elite, fatiou, passou. Mas nós não temos essa capacidade, porque a nossa mente ela nos traz uma porrada de pensamentos, uma porrada de memórias, uma porrada de coisas, uma porrada de julgamentos, percepções que a gente faz, que nos põe o quê? Sempre no passado ou na projeção de um futuro. Que, na verdade, o futuro ele não é real. O futuro
ele é uma projeção do passado. São memórias do passado que você já viveu, que você projeta no futuro, que você acha que vai acontecer isso. Ou que é plausivelmente mais possível de acontecer no futuro. Entende? Faça uma pergunta para si mesmo. É possível não observar mais nada? Ou seja, não olhar mais? Não estou me referindo a apenas o olhar com os olhos de carne humanos. Me refiro ao ato de observação. É possível ficar sem constatar algo? Bom, de acordo com o que eu sei, é impossível não ver. Ou melhor dizendo, perder essa capacidade. Certo? A capacidade de autoobservação. Né, pessoal? Alguns de vocês já devem estar se lembrando agora, nesse momento, de pessoas ou de seres que vivem na inconsciência, né? Que vivem inconscientes, que não enxergam nada, que são os tais dos zumbis aí que vivem convivendo conosco, né? Pessoal, até essas pessoas, um dia elas vão enxergar, elas vão ver, porque a capacidade de observação é inerente ao que nós somos. Então é impossível não enxergar nada. Hoje, esses indivíduos não enxergam nada, mas isso é puramente momentâneo, é puramente temporário. É porque nesse momento, nesta fase, nesse período da encarnação deles, eles não estão prontos para olhar nada. Eles estão prontos sim para viver no teatro, mas não para olhar nada. Observação é uma capacidade inerente de quem nós somos, de verdadeiramente quem nós somos. E aqui vai algumas observações. Ver significa luz. Ver significa lucidez. Ver significa agir. É uma ação de observar. Ver significa brilhar algo. Ver é olhar. Ver é observar. Ver é constatar. Ver irá promover a sua saída da dualidade. É, simplesmente isso. Agora que você sabe que observar, constatar, olhar e ver são a mesma coisa, então podemos prosseguir com a prática diária, né, que a princípio todos que começam a fazer isso inicialmente caem muitas vezes, mas depois, com um certo tempo, isso se torna tão automático quanto subir e descer escadas. Então o primeiro ponto é autoobservação. Aqui nós já estamos como sair dela, como sair da dualidade. Primeiro ponto é autoobservação. Segundo ponto é o que vem logo em seguida da constatação da coisa observada. É aqui que está a chave. O que você fará a seguir. Se você conseguir aceitar que viu e logo em seguida deixar ir, você estará cumprindo o seu autoconhecimento. Eu vou explicar. Se você entrar no teatro e tentar entender, debater, julgar, analisar, supor, teorizar, vai cair do cavalo, né? Então vamos explicar aqui. O primeiro ponto é fácil de você entender. Autoobservação. Pronto. Olhar, ver, observar. O segundo ponto é o que vem logo em seguida da constatação da coisa observada. É aqui que está a chave. O que você fará a seguir? Se você conseguir aceitar que viu e logo em seguida deixar ir o que você viu, você estará cumprindo o seu autoconhecimento. E o que significa cumprir o seu autoconhecimento? Significa que você acolheu essa informação. Não importa qual informação, não importa o que você observou e acolheu, tá? Não importa o que seja, qualquer coisa. Vídeo, música, texto, imagem, pessoas, situações, não importa o que seja, tá? Então, quando você consegue ver e não fazer nada com o que você viu, você está o quê? Você está armazenando aquela informação dentro de você, né? Você está acolhendo as informações. Você não perde nada, você não descarta nada. Você acolhe tudo para dentro de você. Ou seja, se aquilo é certo ou errado, você não pensa mais nessa questão de certo ou errado. Você está acolhendo as duas possibilidades. Você está acolhendo tudo, todas as possibilidades dentro de você. Você está acumulando todo esse conhecimento.
dentro de você. Isso significa cumprir o seu autoconhecimento. Já se você entrar no teatro e tentar entender, ou seja, debater, julgar, analisar, supor, teorizar, você vai cair do cavalo. E cai feio. Ou seja, você entrar na questão de mas isso aqui não é certo. Mas isso aqui não é justo. Mas isso aqui está errado. Mas isso aqui já isso aqui eu gosto. Isso aqui é bom, isso aqui é bacana. Isso aqui vale a pena. Isso aqui... mas a luz vai vencer o mundo. Mas as trevas vão vencer o mundo. Não, as trevas não podem vencer o mundo. A luz tem que vencer. A luz já venceu. Mas a nova ordem está aí. Mas eles estão em maior... eles são mais fortes. Mas não são, não. Percebe, galera? Percebe que isso tudo é o teatro. Isso tudo faz parte do teatro. Faz parte da nossa vida teatral diariamente, né? Não tem vencedores ou perdedores. Só há o quê? O teatro, a dualidade, sendo exercida. E você está constatando tudo. Está acolhendo tudo para dentro de si. Está observando tudo. Então, para frisar, primeiro ponto é autoobservação. Segundo ponto é o acolhimento da autoobservação. Ou seja, cumprir o seu autoconhecimento, pôr em prática a autoobservação. E o terceiro ponto é o que vem em consequência dos primeiros pontos, ou seja, sua recompensa, para ser mais claro. O terceiro ponto é o que vem em consequência dos dois primeiros pontos, ou seja, sua recompensa, para ser mais claro. Sua recompensa, o que vem logo em seguida de você praticar os dois de maneira efetiva. É óbvio que haverá consequências. Para toda ação sempre tem uma reação, não é? A gente aprendeu isso, é uma lei física até, aqui dentro da terceira dimensão. Para toda ação tem uma reação. Para tudo que você faz tem uma consequência. Veja a dualidade aí, né? Você faz e tem a consequência. Então, se você colocar em seu modus operandi esses dois pontos, você terá a consequência desse modus operandi. A consequência, galera, ela pode ser positiva ou negativa. É aqui que está a questão, não importa. Ambas as consequências serão aprendizados, serão, de certa forma, uma recompensa para você. É a recompensa do que você acolheu, recompensa do que você colocou para dentro. Tá? É importante você estar sempre efetivo nesse modus operandi, ou pelo menos, sempre estar tentando, de alguma maneira, estar nesse modus operandi efetivo para que você não caia. Né? Porque, cara, recompensa, a gente entende que recompensa é uma coisa positiva, né? Mas isso é a dualidade, positivo ou negativo. A recompensa ela pode ser negativa, ela pode ser positiva ou negativa. Não importa, é a recompensa, é o que vem em seguida, é a consequência. Mas aqui eu estou falando consequência de você praticar os dois pontos, a autoobservação e o acolhimento. Então, galera, o primeiro ponto é a autoobservação. O segundo ponto é a aceitação, / acolhimento, / constatação, que para mim é tudo a mesma coisa. Tá? Eu procuro não ficar fazendo essas distinções de palavras, porque, galera, é uma coisa só. Entendeu? Ponha em prática e você vai ver os resultados. E o terceiro ponto é a consequência dessa forma de agir interiormente. Tá? Galera, em muitos dos casos, as consequências são muito positivas, são muito benéficas sim. Tá? Por exemplo, se há uma situação que você não quer vivê-la, por exemplo. Há uma coisa que você não sabe como agir, como que você vai lidar com aquela situação e tal. Aí você fica se remoendo, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer, agora eu tô perdido, agora fudeu. Se você pegar e você aplicar esses pontos, a autoobservação
e a aceitação, o acolhimento do que você observou, pode ser, isso já aconteceu várias vezes comigo, eu sou um exemplo disso, pode ser que você acabe sendo isento daquilo que você tinha que fazer. Ou aquela situação simplesmente não acontece, né? Algo diferente acontece, né? Ou cancela o que iria fazer, ou simplesmente você recebe muito livramento, vou dizer assim. Você recebe muitos livramentos, né? Muitas vantagens também de você aplicar esses dois pontos, autoobservação e acolhimento, constatação, tá? Eu tenho total ciência que isso ainda irá causar muito pano para manga para quem começar agora a nova forma de viver. Porém, será um grande salto para sua tomada de consciência e, consequentemente, sua lucidez. Minha dica é: invista em você. Vai constatando tudo o que você é como humano. Aplica tudo isso sem temer. São passos bem simples de fazer. Não requer tanto esforço. Você pode fazer isso em qualquer lugar, em qualquer hora. Não é um ritual ou uma meditação. É um ato interno que você decide fazer. Bom, se você assistiu o vídeo até o final da apresentação, parabéns! Você quer saber como viver de maneira mais livre. Fique atento aos próximos vídeos e apresentações como esta que eu farei posteriormente. No mais, um grande abraço a todos. E sim, eu irei explicar mais sobre esses processos. Dê uma sondada nos meus vídeos antigos. Também tem muita informação sobre esses temas. Aproveita que o canal está começando e tem poucos vídeos ainda.